Saudamos a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja louvado pela sua presença e espero que você realmente esteja feliz porque Ele é Deus, independentemente do que esteja acontecendo, né? E eu sou feliz porque estou aqui e de forma muito especial pelo que tem acontecido recentemente. Ao chegarmos aqui, muitas coisas boas eu vi acontecendo. Uma igreja, apesar de pequena, bem organizada. Parabéns para a igreja, para a direção da igreja. E fiquei mais feliz quando eu ouvi e assisti a adoração infantil, falando sobre Neemias. E coincidentemente, nós estávamos preparando a mensagem, o que eu vou pregar lá na igreja adventista do sétimo dia São Bernardo. Porque geralmente minha esposa, Eugênia Célia, me acompanha. E eu não gosto muito de repetir sermão porque ela já ouviu, né? E hoje trouxe também a minha nora, a Kessia, que também está com a gente. E só que, vendo a lição da escola sabatina, falando sobre unidade, sobre consagração, falando sobre entrega a Deus, falando como realmente viver um verdadeiro cristianismo, eu digo, olha, tenho que pregar mais uma vez, ela vai ouvir mais uma vez. Vou falar sobre Neemias. E eu gosto de introduzir sempre com o capítulo 1º, 2º, até chegar ao 4º, né? Mas a adoração infantil já fez isso para a gente. Falando sobre um grande líder, que é Neemias, né? Um grande personagem bíblico. E no capítulo 4, é onde nós queremos realmente enfatizar a mensagem de hoje. No capítulo 4 do livro de Neemias, você pode abrir a sua Bíblia, para que possamos então fazer uma rápida reflexão nesse episódio interessante. E pelo título da mensagem, grande e extensa é a obra, né? Grande e extensa é a obra. Está baseada no livro de Neemias, no capítulo 4. Você abre a sua Bíblia no capítulo 4, e mais precisamente no versículo 7 e também 8, nós iremos encontrar algo muito interessante. Na minha Bíblia está escrito o seguinte: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo como, irmãos? Irados. Ficaram irados. Prestem bem atenção o que aconteceu. Conhecemos a história que Neemias, ele estava muito preocupado com a situação de Jerusalém e queria reconstruir os muros. Aquela história já foi contada. Chega diante do rei, faz a oração e recebe, portanto, autorização para ir lá. Mas quando nós estamos lidando com a causa de Deus, o inimigo ele nunca fica sem fazer nada. Aqui diz que, representado por Sambalate e Tobias, mais precisamente, juntamente com os arábios, os amonitas e os demais, eles viram que a obra estava avançando. Então, algo que a gente aprende, né? Que a gente aprende aqui com eles, olha, mesmo sendo ruim, a gente aprende coisa boa. Foi o que eles fizeram. Começaram a se fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Agora presta atenção à atitude deles. Eles ajuntaram-se todos, interessante, de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Eles viram que a obra realmente estava avançando. Então eles disseram, a união faz a força. Se nós trabalharmos juntos, se nós nos organizarmos, a coisa acontece. Então todos de comum acordo partiram para Jerusalém para atrapalhar a obra de Deus que estava sendo levada adiante através de Neemias. Mas só que a atitude de Neemias também é interessante. E foi falado aqui, né, na apresentação da adoração infantil. Diz que nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles. Qual foi o período? De dia e de noite. Orem sem cessar.
vigie sem cessar. Foi isso que Neemias fez. De dia e de noite, ele, portanto, colocou a proteção. E diz mais: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e seus arcos. Ele agora arma, né, um plano estratégico, né, para que pudesse assim avançar e defender, portanto, o povo. Ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não temam, porque a obra é de Deus. Lembre-se desse Deus temível, a obra é dele. Apenas, o que ele diz? Pelejai por vossa família, por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, e pelejai por todo, vossa mulher e vossa casa. No verso 19, ele agora, diante do grande problema, ele vem apresentar, portanto, aos magistrados. Disse eu aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. A pergunta é: qual era a obra que era grande? Que diz: grande e extensa é a obra. Qual era a obra que Neemias estava fazendo? Realmente era muito grande. Era a proteção, os muros de Jerusalém. Era grande porque não era um muro qualquer. Ele era muito alto e era também muito largo, né? Inclusive, poderia-se fazer avenidas em cima desse muro, onde podia tranquilamente carros irem e voltarem tranquilamente. Ali, os atalaias ficavam constantemente em sentinelas e tinham até como eles se acomodarem lá em cima desses muros. Não era um muro qualquer. Por isso a obra era grande, a obra era extensa. Agora, algo interessante, irmãos: grande e extensa é a obra do século 21, porque a gente medita na história de Neemias e aplica, portanto, na nossa história. Qual é a obra que nós temos que edificar hoje, que nós temos que concluir hoje? A pregação do Evangelho. É uma obra grande, é uma obra extensa. E eu quero ser muito rápido aqui, mas deixar essa mensagem. E foi analisando justamente essa mensagem, desde quando eu a ouvi pela primeira vez, lá na FAAMA, né, na Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, no Pará. E eu fiquei imaginando, por que é que muitas pessoas não gostam de matemática? Aqui, tem alguém que gosta de matemática? Uma, duas. Quem não gosta? É a maioria, né? Então, quem não gosta de matemática é a maioria. Então, eu fiquei imaginando o porquê disso. Irmãos, é porque os números realmente não mentem. Matemática é uma ciência exata. E quando a gente vai para os números, a gente vê uma outra realidade, né? Prestem bem atenção. Atualmente, são 209 nações reconhecidas pela Organização das Nações Unidas. Então, este é o número das nações que são reconhecidas pela ONU. 209. Diz que 7 bilhões de pessoas compõem a população mundial. Então, no mundo hoje, não são exatos, né? Mas aproximadamente 7 bilhões de pessoas ocupam, portanto, o nosso planeta. 7 bilhões. Vocês acham que quantos desse número aí já tomaram conhecimento e tomaram a decisão ao lado de Cristo? Vamos aqui. 30 mil denominações religiosas. Isso aqui eu acho que já está defasado, né? Porque a cada dia surge, portanto, novas igrejas, né? Novas denominações, mas eu acho que já está defasado. Mas suponhamos que seja 30 mil igrejas. Isso falando sobre o cristianismo.
Somente na janela 1040 são 3 bilhões de habitantes. Os irmãos sabem onde é essa janela 1040? É a região mais difícil de se pregar o evangelho, que cobre ali a região da Ásia, né? África, etc, etc. Fica próximo à linha do Equador, 10 graus acima e 40 abaixo da linha do Equador, onde podemos dizer que até em algumas regiões é proibido falar de Jesus. Mas quem teve aquela meditação do pôr do sol do ano passado, acompanhou histórias de homens e mulheres que ali estão, embora de uma forma dissimulada, disfarçada, né? Falando de Jesus. Muitas vezes não por palavras, mas através de atos, apresentando Cristo, Cristo vivo para esse povo. São cerca de 3 bilhões. Estão atentando para os números? A população mundial hoje é de quanto aproximadamente? 7 bilhões. Só que dos 7 bilhões, 3 bilhões estão na região 1040. Quase a metade da população mundial se encontra na região 1040, na janela 1040. Quase a metade da população mundial. Agora o pior é que, dos quais mais de 98% nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Quase uma totalidade dos 3 bilhões, quase metade da população mundial não ouviu ainda falar de Jesus. E nós ficamos, Jesus em breve virá, Jesus logo vai vir. Mas como Jesus vai vir se a situação atual é essa? Nós precisamos refletir como nós estamos vivendo o cristianismo. 24 mil povos são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas sobre a Terra, dos quais 8 mil nunca ouviram falar sobre o nome de Jesus. São 6.287 línguas, dessas 4.500 não tem sequer um versículo traduzido, um versículo bíblico, em mais de 4.500 línguas. Eles precisam ouvir de Jesus. Eles precisam. Em todo o globo terrestre, morre a cada dia 85 mil pessoas sem ouvir falar de Jesus. 85 mil pessoas morrem diariamente sem tomar conhecimento da mensagem de salvação. E nós, adventistas do sétimo dia, somos apenas 20 milhões de adventistas em todo o globo terrestre. Então são 20 milhões para pregar para 7 bilhões. E de forma mais específica, né? Para 3 milhões e algo mais. Falar do amor de Cristo, mostrar salvação. Somos menos de 0,5% da população mundial. Somos 0,28% da população mundial. É grande ou não é grande a nossa responsabilidade? Porque quando olhamos, irmãos, para a mensagem que deve ser apresentada, é a mensagem do Evangelho eterno. Muitos estão pregando por aí o Evangelho popular. E a mensagem que tem que ser pregada é o Evangelho eterno. Lá de Apocalipse 14, principalmente 6 e 7, quando fala da mensagem que deve alcançar todo mundo, né? Chamando a atenção para a hora do juízo e para adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A proporção mundial é de 1 adventista para 350 não adventistas. E lembre-se, Fortaleza, ela é tida como a capital que tem a menor proporção de adventistas em todo o Brasil. A menor. Fortaleza é a capital que tem menos adventistas
em relação à população, proporcionalmente. Então nós precisamos expandir. Precisamos trabalhar. Né? Ted Wilson, presidente mundial da igreja, na conferência geral, já que esses números foram apresentados lá na conferência geral, né, em 2015, né? Nós estamos no finalzinho de 2018, e tem muita gente que ainda não tomou conhecimento desses números. Quando os números foram apresentados, o presidente mundial disse o seguinte: a obra que o Senhor deixou para realizarmos é uma obra que, irmãos, impossível. Ele disse que a obra que Deus nos deu é uma obra impossível de ser realizada. Só que reticências, né? Reticências. E ele conclui: mas essa obra é de Deus, e para Deus não existe impossível. Quem acredita nisso diz amém. Para Deus não existe impossível. Então tudo é possível para Deus, e tudo é possível também para aquele que crê. Nós temos que acreditar que Jesus verdadeiramente está às portas. Já se ouve os passos de um Deus que se aproxima, independentemente do número de pessoas que ainda precisam ouvir, porque elas ouvirão. Agora precisamos tomar a iniciativa. Grande é a obra e precisamos concluí-la. Porém nós oramos ao nosso Deus na atitude de Neemias, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. E nós hoje precisamos tomar essa decisão. Apresentar, portanto, a nossa fragilidade, apresentar a nossa fraqueza, apresentar diante de Deus os nossos planos, sonhos e projetos, o nosso desejo de ver Jesus voltar, e dizer: Senhor, nos capacita. E apresentar, portanto, esse problema. Agora, eu quero destacar o que está escrito no capítulo 4, verso 19, do livro de Neemias. Veja só, vamos nos deter um pouquinho nesse versículo, para que possamos tirar lições para nós. Está escrito: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Foi que ele disse: grande e extensa é a obra. Era grande a obra de Neemias? Sim. Para nós hoje, é grande também a obra? É sim. Pelos números nós vimos que precisamos trabalhar como Neemias trabalhou. Treinar o povo como Neemias treinou. É uma espada na mão, a colher de pedreiro na outra. E hoje nós podemos dizer o seguinte também: independente de qual seja a sua profissão, exista a sua profissão, mas tenha sempre a palavra para compartilhar. Onde quer que você vá, onde quer que esteja. Você é motorista, mas antes de ser motorista, você é um cristão. Então você é um cristão que dirige. Você é um executivo, você é um cristão executivo. Não ao contrário. Onde quer que estejam, devemos fazer a luz brilhar. Grande e extensa é a obra. A obra é extensa. Os inimigos estão irados, estão se arregimentando. E qual é, portanto, a nossa situação? Lá a gente viu que Sanbalate e Tobias se organizou com os demais e foi para Jerusalém para atrapalhar a obra de Neemias. Me diga uma coisa: você foi chamada não para ficar no banco da igreja. Nós somos chamados, como diz a revelação, que todo cristão já nasce como missionário no reino de Deus. Nós temos uma missão, e a nossa missão é apressar a vinda do Senhor Jesus. Você acha que o inimigo está feliz com isso? Você acha que ele está quieto, somente esperando o que vai acontecer? Não, deixa aí para ver o que é que acontece. É isso? Não é. Olha só o que é que a revelação fala. O grande adversário das almas está regimentando suas forças, está pondo em operação todos os seus artifícios, a fim de confundir a mente dos homens com erros especiosos, e assim destruir almas. Aqueles a quem Deus confiou os tesouros de sua verdade,
devem fazer brilhar a luz em meio das trevas morais. Isso está no livro Serviço Cristão, capítulo 15, parágrafo 5. Então, é isso que Deus espera da gente, e é assim que o inimigo quer atrapalhar. Nós temos que, por maior que sejam as trevas, por maiores que sejam as trevas, é uma chance maior da nossa luz brilhar. Então não vamos temer o que possa vir. É nos assegurar, nos esconder na sombra do Senhor e partir adiante. E ele disse: grande e extensa é a obra. E o que mais? E nós estamos lá, literalmente, eles estavam no muro, porque eles estavam construindo o muro. Agora o seguinte, como é seu nome, irmão? Pedro? Se eu digo o seguinte, olha, o irmão tem algum cargo na igreja? Aqui? Chefe de diáconos. O irmão Pedro é chefe de diáconos. Ele é responsável, portanto, pelo serviço nesta igreja. Agora, se eu chego e digo para a igreja o seguinte: o irmão Pedro está em cima do muro, o que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu estou dizendo se eu digo que ele está em cima do muro? Está em dúvida, né, irmã? Ele não sabe se fica ou se sai. Está em cima do muro. Está indeciso. E essa era a situação. E nós estamos no muro. Irmãos, irmãs, tem muita gente aí que não sabe de que lado está. Muitos de nós não sabemos de que lado nós estamos. A grande maioria, isso aqui são estatísticas também. Eu não trouxe os números, mas isso aqui são estatísticas. A grande maioria dos adventistas é formado por indecisos. Pessoas que ainda não têm convicção. Aqui, nessa igreja, já está com mais de 3 anos que eu vim aqui, né? Quase isso, quase uns 3 anos que eu vim aqui. Então, não sei qual o nível de espiritualidade da igreja. Eu não vou fazer isso. Mas se eu perguntasse o seguinte, não respondam, respondam para si mesmo. Quem acredita que se Jesus viesse hoje, você iria com ele? Quantos têm certeza da sua salvação? Quantos iriam erguer as mãos? Com convicção, eu estou pronto. Se Jesus viesse hoje, eu iria. Muitos irmãos duvidariam. Muitos não teriam convicção em erguer sua mão. A minha salvação está garantida. Se Jesus viesse hoje, eu iria com ele. Nós precisamos ter essa convicção. Mas, infelizmente, a maioria dos adventistas é formada por pessoas indecisas. Agora, por que isso? Pessoas que ainda não decidiram se permanecem no mundo ou na igreja. Não tem gente assim? E como é que a gente sabe disso? Queremos a salvação, cantamos louvores, mas muitos de nós ainda estão vivendo como se estivessem lá fora. Muitos, mesmo estando dentro da igreja, sabendo que aqui é a igreja a qual Deus escolheu para pregar a mensagem dos últimos tempos, a verdade presente. Um povo que é responsável por levar a luz a muitos sinceros que estão por aí. Esta, irmãos, é a igreja visível, que tem que orientar também e despertar a igreja invisível, porque sabemos que existem salvos aqui, existem salvos na Assembleia, no catolicismo, em toda e qualquer denominação que professa o nome de Cristo. Existem salvos e perdidos, existem joios e trigos. É como aqui, não é só santo, não é só salvos. Nos deparamos com pessoas perdidas dentro da igreja. São pessoas que ainda não tomaram a sua decisão.
e que precisam tomar. Vivem como se estivessem lá fora. Comemos como o mundo, nos vestimos como o mundo e falamos como o mundo. Tudo o que acontece no mundo, a gente imita. Até mesmo em programas da igreja. Você vai para igrejas maiores, aqueles quadros que você acompanha em programa de televisão, tem uma nova roupagem apresentada dentro da igreja. Não estamos influenciando para o que o mundo nos imite, mas infelizmente estamos imitando o mundo. Isso é indecisão. Além de estarmos em cima do muro, a nossa situação complica com mais duas palavrinhas ainda do versículo 19. Quando ele diz que está em cima do muro, o que é que acontece mais? Estamos no muro como? Muito separados. Além de estarmos em cima do muro, nós ainda estamos muito separados. Não convergimos, não combinamos. Uns fazem uma coisa, outros fazem outras, e estamos separados. Teoricamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela trabalha com o evangelismo integrado. Como é que é isso? O diaconato ajuda, portanto, o Ministério da Mulher. Diaconato e Ministério da Mulher ajuda desbravadores, que também ajuda os aventureiros. O ancianato ajuda todos, enfim. Vamos fazer um evangelismo? Não é o evangelismo só do Ministério da Mulher. É o evangelismo da igreja, que todos devem trabalhar juntos. Mas está chegando o final do ano. O que é que a gente vê? A confraternização dos jovens. A confraternização dos anciãos. A confraternização do Ministério da Mulher. E por que não faz todo mundo uma confraternização? Nós estamos separados. Não convergimos. Cada qual quer fazer da sua maneira, quando poderíamos estar todos juntos. Estamos separados. Nós não conhecemos muitas vezes e chamamos o nosso irmão de irmão somente porque não sabemos o seu nome. Já viu disso? Irmã, por gentileza, gostei de você cantando. Eu tenho que chamá-la de irmã, não sei o nome dela. Mas muitas vezes nós estamos sentados ao lado do irmão há 3 anos e não sabemos o nome. Mas no evangelismo, a gente orienta. Irmã, quando for chegando uma visita, chame-a pelo nome, que ela se sente importante. E muitas vezes fazemos isso. Ela está chegando, olá fulano, olá cicrano, chamamos pelo nome. Mas ela toma a decisão e é batizada. Parece que perdeu a importância. Aí já chamamos de irmãos, irmã, e terminamos esquecendo o nome. É uma realidade. Não sei aqui, mas em outras igrejas isso é realidade. Uns têm comida que jogam fora, e outros sofrem por falta de pão. É possível que a igreja, mesmo sendo pequena, mesmo pequena como estamos vendo aqui a igreja de São Bernardo, mas é possível que hoje tenha alguém aqui que veio para a igreja em jejum, não por espontaneidade, não por consagração, porque hoje não tinha, e talvez nós não saibamos. E nós temos em casa algo que está sobrando. Uns têm guarda-roupa repleto que diz que não tem o que vestir, enquanto outros estão quase nus por falta daquilo que talvez nos sobre. Tem pessoas, desculpem as mulheres, mas principalmente as mulheres, que abrem o guarda-roupa, aí vê lá N peças, todas as cores e modelos. Aí olha e diz: eu não tenho uma roupa para ir para a igreja hoje. Não acontece isso? Acontece, né? Esse sorriso denunciou alguém. Enquanto outros verdadeiramente não vêm porque não têm. E aqui eu trocaria até essa frase aqui.
Outros estão quase nus por falta daquilo que talvez nos sobre. Irmãos, se nós temos que doar algo para alguém, não é aquilo que nos sobra. Porque se nós estamos doando aquilo que nos sobra, não estamos fazendo nada. A nossa oferta deve ser a oferta da viúva. Embora seja pequena, 2, 3 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Ela deu tudo. Então, se eu quero compartilhar com alguém, não é somente aquilo que me sobra, é aquilo que eu tenho. Porque o Deus que me deu, Ele tem capacidade de repor. E se eu compartilho com alguém, se você compartilha com alguém, o Senhor não vai deixar que seu trabalho seja em vão. Você foi abençoado para ser uma bênção. Mas infelizmente nós estamos separados. Sabemos que a obra é extensa, porém estamos em cima do muro, muito separados, porém o quadro se complica ainda mais. Quando ele diz, como? Muito separados, longe uns dos outros. Como é que nós estamos longe, irmãos? Embora estejamos sentados ao lado, lado a lado, permanecemos distantes. Porque talvez você não conheça a história do irmão ou da irmã que está sentado ao seu lado. Não conhecemos. E se conhecemos, não sentimos o calor humano, isto é, afetividade. Irmãos, tem pregador que quando sobe ao púlpito, aí diz, você já deu um abraço em alguém hoje? Já apertou a mão de alguém? Cumprimentou alguém? Vamos todo mundo ficar em pé e fazer isso agora. É uma dinâmica interessante, mas eu gostaria de ver isso de forma espontânea. É alguém chegar na igreja, eu gosto sempre de falar isso. As pessoas que geralmente vêm para a igreja pela primeira vez, a maioria delas não vem em busca de Jesus. Sabiam disso? Quando ela vem pela primeira vez para a igreja, muitas vezes ela não vem em busca de Jesus. Ela vem carente de um abraço. Ela vem carente de um aperto de mão. Ela vem querendo ser ouvida por alguém. Ela vem querendo desabafar. E muitas vezes nós não damos a atenção que a pessoa quer. Estamos distantes. Desconhecemos a sua história. E se conhecemos, quantas vezes o preconceito nos distancia? Quem foi ela? Cuidado, lembra quem foi, né? Você viu o irmão? Ele está com a gente, mas tu lembra do passado dele? Cuidado. E terminamos nos distanciando. Quando deveríamos convergir. Quando deveríamos estar juntos. Quando nos deveríamos relacionar mais e mais. A lição da escola sabatina desse trimestre nos deu uma grande lição, na verdade. Grande ensinamento de como viver o cristianismo. Amamos de palavras e não demonstramos por meio de atos. Achei muito interessante alguém que disse o seguinte: ide por todo mundo pregai o evangelho e, se for necessário, use as palavras. O que ele quis dizer com isso? A sua vida deve ser, portanto, a maior eloquência, o maior poder da palavra. Porque não basta apenas falar. Falando, todo mundo está. Se você ligar um rádio agora, você ouve falar de Jesus. Se você liga a TV, você assiste um programa, alguém falando de Jesus. Pega um jornal, tem uma mensagem. Uma cédula de dinheiro, você pega a nota, tem lá, louvado seja Deus. Falar de Deus, todo mundo está falando. Agora as pessoas precisam aprender de Deus. Você precisa ser a Bíblia, que muitas pessoas não vão ler. Porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, na verdade. Mas você será a Bíblia delas. Pelo seu viver.
E a palavra diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quantos, irmãos? Quase todos. Louvado seja Deus, porque não esfriará em todos, mas em quase todos. Que nós possamos fazer parte desse quase. Não quase salvo, né? Não quase salvo, mas aqueles que o amor se esfriará em quase todos. E para concluir, precisamos priorizar as pessoas em lugar dos programas, porque muitas vezes nós só vemos os programas da igreja. Vamos organizar um programa de Natal belíssimo, e um departamento se organiza, aí vem muitos para assistirem, e muitos saem falando, porque não saiu da forma que ele queria, porque a grande preocupação foi com o programa, e não com as pessoas. Que possamos aprender a priorizar pessoas em lugar dos programas. E o nosso último texto está no livro de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Eu queria que alguém lesse para mim. Só lembrando o seguinte, que lá no princípio, quando Jesus Cristo, eu digo princípio da era cristã, quando Jesus Cristo ressuscitou, prestes a subir aos céus, ele chamou a sua igreja, a liderança composta por 11 homens, e disse o seguinte: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles teriam que pregar o evangelho a todo mundo. E eles tinham uma grande dificuldade. Que dificuldade era essa? Já que eram homens rudes, semi-analfabetos, e tinham que evangelizar o mundo todo. O grande problema era a barreira linguística. E Deus resolveu isso, né? Deus resolveu isso. Quando trouxe ali para a festa de Pentecostes, pessoas do mundo inteiro. Ali capacitou a igreja dele a falar em outras línguas. Não línguas estranhas, mas línguas estrangeiras, idiomas. E eles ouviram falar de Jesus, as maravilhas de Cristo, e voltaram para as suas terras, onde residiam, falando do amor de Deus, e se espalhou. E hoje, irmãos, nós precisamos de dom de línguas para isso. Temos poliglotas na igreja. Hoje qualquer criança já aprende a falar 2, 3 línguas, 2, 3 idiomas. Então, essa não seria a barreira. Agora tem uma barreira que está impedindo do evangelho crescer. E Jesus nos dá a dica: se de tudo que eu falei aqui, dos números que eu aprendi, ou que eu apresentei, vocês não decoraram nada, eu queria que vocês saíssem apenas com esses 2 versos. De João capítulo 13, versos 34 e 35. O que é que diz aí? Novo, vamos ler juntos na tela? Novo mandamento que vos, assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver do que, irmãos? Amém. O amor é que está faltando para a conclusão do evangelho. Se nós nos amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor Jesus. E aí nós sabemos que amor é um verbo. Um verbo denota ação. E nós temos que fazer alguma coisa. Não amar simplesmente de palavras. Que Deus, portanto, nos abençoe. Vamos convidar o pessoal do Grupo Maranata para que possa encerrar trazendo uma linda mensagem, que nós possamos meditar na letra da música e que possamos reafirmar, portanto, o nosso desejo de a cada dia nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, e o requisito amor seja uma realidade em nosso viver. E cumprindo a missão é porque nós queremos ir morar onde? No céu. E para ir para o céu, nós vamos subir. Amém? Vamos tentar. Nós tentamos ontem à noite. Então que Deus nos abençoe.
muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor ao merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor ao merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para os céus, vamos subir. Me leva para os céus, vamos subir. Santo e maravilhoso Deus, nós te rendemos graças ao Senhor por esses momentos vividos aqui na tua casa. Te agradecemos pela mensagem que nos deste para compartilhar nesta manhã. E te agradecemos, ó Deus, pela disposição de dizermos: Senhor, eis-nos aqui. Capacita-nos, usa-nos. Porque apesar da obra ser grande e ser extensa, Tu és tremendo, Tu és poderoso, e Tu és o maior interessado, portanto, na conclusão desta obra.
Então, Senhor, aqui está a tua igreja de forma coletiva, se colocando em tuas mãos. Cada um dos teus filhos e filhas, de forma singular, buscando se reconsagrar a ti, Senhor, para que sejam transformados em instrumentos úteis e eficazes na tua causa. E ajuda-nos, ó Deus, a concluirmos essa obra, porque em breve queremos contemplar a face do teu Filho amado Jesus Cristo, retornando nas nuvens para nos buscar. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, e nesse momento já te rendemos graças. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.